Priscila já veio? São vocês? Tá. Pronto, então nós precisamos falar no microfone porque a reunião é gravada, tá bom? Eu fico bastante feliz de fazer essa escuta dos jovens nesse momento do plano diretor. Eu já vou explicar para vocês o que nós estamos fazendo aqui, mas, de qualquer forma, eu tenho experiência em outros municípios e sempre essa escuta ela tem muito valor para quem está pensando no município para frente, né? Então, nós estamos num contexto de entender quais são os conflitos que a gente tem aqui na nossa cidade, pensando em como esse plano diretor ele vai responder a isso no longo prazo, né? Que daqui a pouco vocês estão saindo para trabalhar, a gente gostaria que vocês tivessem uma intenção de permanecer nessa cidade, né? Então, o que faria vocês permanecer aqui, né? Condições de trabalho, condições ambientais, condições de conforto, enfim. É muito gostoso ouvir os jovens com essa perspectiva, né? Você pode passar a primeira, né? Então, bem-vindo. Eu vou aproveitar a paradinha e vou apresentar quem somos aqui direito, né? Porque nós temos um núcleo técnico, que eu vou falar para vocês como é que ele foi formado, que faz a revisão do plano diretor. Então, eu sou arquiteta e urbanista, tenho uma expertise em planos diretores há bastante tempo, sou professora do UNAR também, coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo. Estamos aqui com a Lívia Dantas. A Lívia Dantas é estagiária, foi aluna aqui. Ela faz arquitetura e urbanismo também. E ela é meu braço direito aqui nessa comissão. E quem veio conosco também é a Fabiana. A Fabiana é do Departamento de Meio Ambiente. E ela é a dona do meio rural aqui, né? Quem faz a leitura do rural, das estradas rurais e das capacidades. A gente vai mostrar alguns mapas desses para vocês, tá bom? Então, muito obrigada à escola por nos receber e muito obrigada a vocês por estarem participando. Tá bom? Obrigada, Ana Júlia, que aqui é do Conselho da Escola. A Ana Júlia também já provocou uma reunião onde a gente apresentou as questões de ciclomobilidade, né, que foi na Câmara, foi uma reunião bastante produtiva. Então, hoje, o que a gente pensou aqui com vocês, né? Eu vou falar rapidamente, tentar em 10 minutos. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. A gente tem um microfone disponível aqui. Mas qualquer dúvida, me parem, por favor, que fica mais gostoso explicar o que é a revisão do plano diretor. Tá? Então, eu vou falar sobre esse contexto. Depois, a gente vai dividir um pouco vocês em grupos, simplesmente para a gente conhecer o mapa de Araras e onde vocês estão nesse mapa. Tá? Então, é uma atividade rápida, que eu pensei em uns 20 minutos para essa atividade. A gente tem 6 mapas, então vocês articulem em 6 grupos, por favor. Tem canetinhas aqui. Durante toda a nossa conversa, a nossa escuta, vocês podem também escrever as demandas, o que está passando na cabeça de vocês, nesses post-its. Depois, a gente organiza esses post-its aqui na lousa ou nas paredes. E, no final, depois, a gente vai ter um encerramento expondo esses mapas de vocês e essas contribuições que vocês colocaram. Tá? Então, bem participativo, pode levantar a mão e falar, pode escrever. E eu vou expor para vocês, dentro do site que tem a revisão do plano diretor, alguns mapas para vocês entenderem o que é esse trabalho. Tá bom? Então, vamos lá, porque os 10 minutos aí para falar da revisão eu tenho que dar conta, né? Então, vamos lá. Bom, essa revisão está sendo feita no momento onde o planejamento está sendo pensado para 50 anos. Tá? Então, isso é importante começar com esse projeto Araras 200 anos, porque a gente tem que ter uma noção de que não é no imediato. Não é um plano diretor, ele não é uma legislação para agora, simplesmente. É para agora, para amanhã e para daqui 50 anos. Então, principalmente, por exemplo, o meio ambiente, as ações elas têm que ser pensadas num amplo horizonte de tempo. Tá? Então, isso é o mais importante.
porque é com isso que a gente consegue a permanência das pessoas aqui, né? E não ficar pensando que tem que vir gente de fora o tempo todo, né? Aquela questão, vem empresa. Não, a ideia é a permanência e a satisfação das pessoas que moram aqui, que são ararenses. A gente tem esse desafio, então, de preparar uma cidade para ser melhor do que ela é, né? Nós temos processos urbanos que aconteceram, que precarizaram, a gente fala, né, que tornaram mais pobres o nosso espaço urbano, a nossa convivência, as questões de violência, as questões de sistema viário. Nós temos também uma ideia de fazer um planejamento urbano, uma legislação muito mais condizente, mais simples, que permita menos interpretações, né, dos vai-vens, né, das forças econômicas em cima da nossa cidade, e que essa lei ela realmente seja aplicável na gestão do município. Pode passar. Então, não preciso ficar falando muito disso, a nossa lei precisa ser uma espinha dorsal muito clara, né? Já vou explicar o que é essa legislação, né? E com uma visão do todo, né? Uma política que seja integrada e não que atenda ao interesse específico, momentâneo, né? Que faz o que torne a legislação quebrada, composta, enfim, que não deixe ela que siga, né, um caminho de planejamento, de visão de futuro que eu estou falando para vocês. E é super importante no processo, o Ministério Público cobra isso da gente, é que nós conversemos com as pessoas, escutemos as pessoas, porque ninguém vem com verdades absolutas. Aqui a gente não vem, inclusive, com soluções prontas, né? A gente está escutando, está no momento de composição desse diagnóstico do que é Araras hoje. Isso é super importante, diversidade de pontos de vista, não tem como, né, um único grupo produzir uma legislação que vai afetar pessoas diferentes. Então, antes da gente falar o que é a legislação do plano diretor, eu gostaria, então, que vocês se juntassem nos grupos, pegassem um mapa, e a ideia é o seguinte, a gente tem um mapa de Araras com o perímetro urbano, não sei se tem alguém um pouco mais afastado do rural, mas, se tiver, eu ajudo a se localizar. E eu gostaria que vocês localizassem onde vocês moram, alguns trajetos de vocês, tentassem se achar nesse mapa, tá? Que não adianta eu começar uma dinâmica mostrando mapas para vocês se for completamente abstrato o que eu estou mostrando para vocês. Vocês precisam entender que esse mapa significa o território onde vocês estão, né? Então, por favor, são seis mapas, 6 grupos. Peguem um conjuntinho de canetinha. Os post-its são coloridos, mas vocês podem escolher uma única cor para falar de meio ambiente, de sistema viário. Não vai ser essa... Geralmente, a gente usa uma cor para cada tema. Como eu não sei o que eu vou ouvir mais de vocês, vocês podem pegar qualquer tipo de post-it, tá bom? Então, vamos começar esse trabalho, e eu vou ajudando vocês a entender onde vocês estão. Comecem assim, onde vocês moram, onde está aqui a ETEC, né? Tem alguém que não é de Araras? Sim? Tá, então vocês vão colaborando com o pessoal do grupo de vocês, ok? Obrigada. Pode ser para cada grupo, né? Olha, as carteiras são um pouco pequenas, eu aconselharia vocês colocarem no chão, assim mesmo, fica mais fácil para demarcar. Tá. Pode repetir, não tem... Isso. Os grupos.
Gente, deixa eu tirar uma dúvida. O post-it, eu vou apresentar vários mapas, vocês vão ter várias ideias ainda. Se tiver algumas questões, vocês já podem ir escrevendo, né? Já podem até pôr aqui na parede, trazendo para cá. Mas a ideia é que esses post-its sirvam para vocês colocarem demandas ou coisas que vocês estão na cabeça depois que eu estiver mostrando os mapas que a gente está produzindo. Tá? Esse exercício que vocês fizeram foi localizar onde vocês estão nesse mapa de Araras, né? Localizar a ETEC, ver como é o município, o tamanho, os deslocamentos que vocês fazem para vir para o estudo. Esse mapa poderia ter pedido para vocês colocarem lugar de trabalho, onde moram familiares de vocês, qual é o lugar preferido de vocês em Araras, né? Mas é esse exercício de conhecer um pouquinho no mapa onde nós estamos, né? E eu sei que isso é um trabalho de horas, é gostoso de fazer, quando a gente se acha, né? Mas a gente precisa dar continuidade pelo tempo que a gente tem, tá bom? Então, nós já vamos continuar aqui a nossa conversa. Quer que eu vá aí? Não, só pode ir. A sua filha não quis ver o mapa? Ver o mapa? A Sara? Podia ter posto ela num grupo. Então, gente, deixa eu fazer então a apresentação e a gente vai conversando aqui. Está todo mundo curioso, né? Tem algumas ruas que não apareceram. O que acontece? Esse mapa é feito num programa, né, numa forma de trabalhar que se chama Sistema de Informações Geográficas, né? E esse programa é um programa que se chama ArcMaps, onde as informações elas são reduzidas dependendo do tamanho do mapa, da escala do mapa que a gente vai trabalhar. Então, tem algumas ruas que não apareceram o nome, mas todas as ruas de vocês têm que estar no mapa. Se não tiver, façam que nem um carinha lá atrás, anotem, porque é um problema que eu tenho de cadastro. É para ter todas as ruas de Araras. Esse mapa é atualizado para 2022. Então, é para ter todas as ruas de vocês, mesmo que o nome não esteja escrito ali, tá bom? Então, vamos lá. Consigo, claro. Claro. Um já riscado ou não? Não, claro, com certeza. Então, vamos lá, gente. Vamos lá eu explicar para vocês o que é essa questão. Aqui, pode clicar aí, que ele vai direto, por favor, Fabi. Olha, planejamento urbano, né? Planejamento urbano vai se tornar a nossa revisão vai se tornar uma legislação, vai passar pela Câmara dos Vereadores, né? Então, como que é um processo de você aprovar uma lei, né? Você tem que envolver todas as pessoas, né? Entender os envolvidos, quem você vai afetar, né? Para que esse processo seja legítimo e seja aprovado lá na Câmara dos Vereadores, tá? Então, o plano diretor é uma lei que regula o uso do solo da cidade, onde vai ter sistema viário, onde vai poder ter urbanização, onde vai poder verticalização, onde vai ter praças, onde vai ter lazer, onde vai ser respeitado os cursos de água e as suas áreas de preservação permanente, tá bom? Então, o que acontece com a nossa cidade aqui, ó? Em 1871 a gente tem o primeiro registro de Araras assim, formal, né, onde nos tornamos município. Vamos pensar que, nesse momento, Araras, não que seja uma cidade já planejada, né, no sentido moderno da palavra, mas, se vocês olharem o nosso centro, né, então, a forma como se coloca a Praça Barão, que era o jardim público no final do século XIX, né? A posição onde o casario fica em torno da praça, a malha ortogonal, que é a Tiradentes, enfim, nós temos um desenho urbano muito bem feito, com muito capricho, onde você tem áreas verdes no cume
né, do espigão, que é super importante para a gente ter o ciclo hídrico mantido, né? Então, lá em 1871, a gente já tem uma cidade com uma ideia, com um planejamento urbano, né? A primeira manifestação de Araras não é na onde a gente tem o Marco Zero, na Praça Barão. Araras ela começa a se formar ali perto da Igreja Santa Cruz, onde era uma parada de tropeiros, né? Então, quando ela se torna um município, ela tem um desenho, né, certinho, ortogonal, bonitinho, com as ruas lá no cume do Espigão, né? Então, a gente já tem um planejamento desde o começo. Em 1972, a gente está vivendo um período de ditadura e os planos diretores eles vêm prontos do governo federal, são impostos aos municípios. Só que a gente tem um excelente plano de 1972, porque esse plano que foi contratado uma empresa de ótimo nível técnico e encontrou aqui em Araras vários técnicos que tinham um compromisso com essa cidade. E o nosso plano de 1972 é um plano muito interessante. Ele está, inclusive, disponível digitalmente para vocês conhecerem, né, o que era a nossa cidade lá em 1972. Por exemplo, o bairro de muitos de vocês, que é na Zona Leste, não existia. Zona Norte também não existia absolutamente nada em 1972. Podia ter trazido para vocês uns mapas para vocês verem. Então, a gente não tem nenhum bairro. A Zona Leste é um horto florestal. E a Zona Norte é uma área rural, né, que está indo no caminho de Leme. Aí. Então, para vocês entenderem. Para vocês entenderem, o Lago Municipal ele começa a ser planejado na década de 60. Né? Então, qual era essa cidade aí de 1972? Em 1984, a gente já tem outra legislação, a revisão desse plano. Foi um momento bastante feliz aqui de Araras, onde já se pensou que a legislação tinha que ter a voz das pessoas que estavam usando. Então, nessa legislação já tem Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Patrimônio, estimula bastante essa questão da gestão, dessa regulação do plano diretor, estar mais próxima das pessoas, da gestão pública. Eu coloquei aqui 1988, Constituição do Brasil, é um marco super importante para planejamento urbano, porque é onde a administração da cidade sai dessa esfera do federal e vem para a esfera do municipal. Então, meio ambiente, patrimônio e muitas outras ações são próprias da gestão municipal a partir de 1988. Tá? Isso é uma diferença muito grande. Imagina quando a ordem vem pronta lá de cima, e agora não. Agora, as pessoas que estão aqui no município estão lidando com essas ideias e estão formando suas próprias leis. Né? Em 2006, em 2001, eu coloquei aqui porque tem essa grande legislação que chama Estatuto das Cidades. É uma lei federal sobre planejamento urbano e que obriga todos os municípios a terem seus planos diretores. Todos os municípios maiores de 20 mil habitantes ou municípios que estão, por exemplo, em regiões turísticas, em regiões metropolitanas, são obrigados a ter o seu plano diretor. E o nosso, como muitos outros municípios, ele fica estabelecido e aprovado em 2006. De 2006 para agora, nós não tivemos revisão do plano diretor. Imagina, 2006, a gente tem uma cidade completamente diferente de 2006 hoje em dia, né? Então, nós estamos bastante atrasados em relação à revisão dessa lei que ordena o nosso território. Volta lá, por favor. Então, tiveram alguns problemas políticos. A revisão começou em 2014, quer dizer, um pouco antecipada dos 10 anos. Então, teve um certo movimento de diagnóstico, e aí não houve continuidade. Né? Então, é obrigatório, o Ministério Público está em cima do governo, do Executivo, desde então. Né? Mas não houve força política para se chegar até o fim dessa legislação. Né? A ideia, nessa revisão, é que isso não tenha margem mais para acontecer, porque a ideia é que seja uma revisão contínua. Eu vou contar para vocês, por exemplo, a gente não tem um censo. Sabe quando que é o último nosso censo? Acho que vocês sabem, né? 2010.
né? De 2010 para 2022, as pessoas já não moram nos mesmos lugares, nem vocês moram nos mesmos lugares, porque tem um monte de gente que mora em lugar que acabou de ser aprovado, acabou de ser construído aqui em Araras, é urbanizado. Então, assim, nós não temos essa contagem do censo do IBGE. A contagem do censo vai acontecer para 2023, né? Então, a gente tem um problema aí de dados e de planejamento que a gente tem que batalhar, né? Porque sem dados, sem saber onde estão as pessoas, como que a gente faz planejamento? Como que a gente coloca uma escola nova, né? Sem saber onde estão as crianças? Onde a gente coloca um posto de atendimento de saúde para idosos, por exemplo, sem saber onde são as áreas onde moram as pessoas mais idosas, né? Então, são dados muito importantes. Aqui é só um horizonte de um monte de lei que veio de 2006 para cá para remendar a nossa lei, né? Então, olha, são o horizonte de leis aqui. Então, nossa lei hoje ela é um Frankenstein. É difícil da gente ter uma conduta rápida, clara, né, para todos os processos que chegam em relação ao nosso território. Aqui já tem um mapinha. A gente tem vários mapas. Eu vou mostrar alguns para vocês. Esse mapa, por exemplo, ele vai ilustrar, está pequenininho aqui, mas a gente tem ele grandão, como é que a cidade vai crescendo, né? Acho que esse é um mapa legal depois para eu abrir para vocês. Então, vamos lá. Aqui está o nosso núcleo técnico, tem toda uma legislação para ele. Aqui o nosso cronograma de trabalho. A gente está aqui terminando o último dia de maio, né? A gente está no diagnóstico aqui. E começando as discussões públicas, né, que elas vão acontecer até setembro, mas elas já estão. Nós estamos com todo esse processo de levantamento de dados, diagnóstico e discussões públicas ao mesmo tempo. Os objetivos, né, a gente tem que sempre começar no contexto da sustentabilidade, né, de incorporar isso na prática, não ser uma lei difícil de ser entendida, né, e que não vire, que não seja aplicável. Então, a gente tem, como que a gente trabalha? A gente tem esse núcleo se reunindo, produzindo todos os mapas nesse sistema de informações geográficas que eu falei para você. Isso aqui não é um desenho, isso é uma marcação numa imagem satélite, tem uma referência com o território, e cada informação dessa contém, cada ponto desse georreferenciado contém uma gama enorme de informações em cada ponto de território, tá? Então, aqui a gente produziu vários mapas, depois eu vou abrir algum desses para vocês. Esse mapa, por exemplo, mostra o que está construído, o que é verde e o que está vazio no município, que é um problema que a gente tem. A gente tem vários vazios no meio desse perímetro urbano, né? E a cidade cresceu, mas deixou vários vazios. O centro hoje tem muitos imóveis desocupados. A gente tem uma ocupação nas áreas ambientais também, de mananciais. Então, aqui a gente faz as reuniões técnicas, a gente já fez reunião técnica com SAEMA, com Defesa Civil, com assistência social, com o sistema viário, com trânsito, com transporte coletivo. Pode passar. A gente tem um conselho, que se chama CONDA, que é o que controla a nossa atuação da revisão do plano diretor. Pode passar. E agora eu vou abrir para vocês o nosso site. Esse site é super importante vocês guardarem como chegar neles e passarem para todo mundo que vocês quiserem. Todos os mapas que nós estamos produzindo estão aqui dentro desse site. Estava aberto já. Então, vocês entram no araras.sp.gov.br. Aí vai dar nessa primeira página. Vocês vão entrar aqui em revisão do plano diretor. Aí nós vamos ter essa página do plano diretor. Ele explica o que é o plano diretor, finalidade. Pode ir subindo, por favor. Por que é importante vocês estarem participando. Faz uma linha do tempo, que é essa que eu expliquei para vocês, o que já aconteceu, né, de planejamento urbano. Aqui a gente tem todas as leis de hoje. Se vocês quiserem, precisarem para algum trabalho, quiserem consultar para o lugar de vocês, a legislação que a gente tem hoje são essas 3 leis, e todos os mapas dos anexos hoje estão disponíveis aqui. Tá bom? A gente não vai entrar, mas é bem fácil para vocês darem download. Tá? Aqui estão os objetivos da nossa revisão, esse cronograma que eu já passei para vocês. Aqui a nossa metodologia, como é que nós estamos trabalhando, e aqui
um calendário importante das reuniões. Clica só para, por favor, para eles verem. Pode ser. Aqui tem todas as reuniões que estão acontecendo, né? Essa aqui já está desatualizada, que vão acontecer. A gente tem mais algumas reuniões que ainda não estão aqui, que a gente precisa pôr imediatamente. Pode ir para outra parte. Isso. Aqui, vocês vão ver todas as reuniões que já aconteceram. E, na outra parte, as mídias sociais, todas as reuniões com as mídias, o que aconteceu nessas reuniões, as reuniões que foram gravadas, que nem essa que vai ser gravada, vai ficar aqui, nessa aba aqui. Agora sim, agora eu vou... primeiro eu vou mostrar o e-mail, mostra lá embaixo para mim. Todos, quando vocês passarem, por exemplo, o pai de vocês tem uma curiosidade, vocês mostram os mapas, isso aqui vai direto para o nosso núcleo ser avaliado. Isso é super importante para a gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, algum problema específico, principalmente analisando esses mapas, vocês mandam por aqui, que a gente está colhendo essas informações, é a forma da gente conversar com vocês. Agora, vamos mostrar... eu sugiro começar por um mapa de meio ambiente. Vamos abaixar um mapa de meio ambiente. Vocês têm alguma curiosidade assim, mais específica? Distribuição de água, abastecimento de água? Pode falar. Gostaria de saber se esse crescimento todo está andando em conjunto com o abastecimento de água, porque a gente não vê construindo represas na cidade, a gente vê fazendo condomínio. Tanto é que, quando eu e meu esposo fomos fazer a documentação do nosso terreno, falaram que não estava liberada no SAEMA, por causa da Savesp, estava embargando, porque estava tendo um alto crescimento. Eu gostaria de saber qual é o plano que a cidade tem para poder estar, tipo assim, conduzindo essa situação da melhor forma possível. Porque a gente vê muitos prédios, muitos condomínios novos e não vê nenhuma represa, como eu já disse. Muitíssimo obrigada. Então, a gente já começa com o mapa de abastecimento aqui para responder a questão da Eliana. Eliana, né? Eliane, primeira coisa, é bastante importante a gente ter a consciência de que esses últimos expansões urbanas, elas não estavam dentro de um planejamento integrado, né? Então, nós tivemos vários problemas de abastecimento e vamos ter ainda de distribuição de água tratada, nós vamos ter problema de sistema viário, problema de educação, né? Então, por exemplo, alguns bairros foram sendo aprovados sem calçada, sem acesso das pessoas às escolas que já existiam próximo e tudo mais, né? Então, é para isso que serve um plano diretor, é para isso que a gente está revisando, para entender quais foram essas ações, o que ela causou para o município, né? E poder regulamentar melhor isso, né? Para quando houver uma expansão urbana, a gente poder dar uma resposta melhor. Quem está com... acho que era melhor deixar por lá. Não? Dos resíduos sólidos. Nós temos um mapa de resíduos sólidos também para a gente abordar. Então, vamos começar com a questão da água, da Eliane, que é super importante. E eu acho assim, começar pelo meio ambiente, entendendo o território pelo meio ambiente, é uma questão de sobrevivência, né? Sem água, a gente não vai trazer indústria, não vai ter, enfim, não vai ter vida, né? Então, a questão da água é uma questão que envolve flora, envolve sistema de áreas verdes, envolve o rural, né? Como é que nós estamos no equilíbrio rural, expansão urbana. Araras é um município bastante extenso e tem uma área rural bastante importante, né? Se vocês conseguirem ver nesse mapa, o perímetro urbano de Araras ele está nessa mancha aqui, e o município de Araras é todo esse município. O mapa está um pouquinho deformado. Araras é mais larguinha, assim, tá? Então, nós temos um problema de projeção. Olha, aqui está bem mais bonito o mapa dela, né? Então, Araras não é assim, ela é um pouco mais quadradinha, tá?
Mas depois vocês podem abrir esses mapas nos celulares de vocês, nas casas de vocês, tá bom? Então, vamos responder a questão da Eliane. Araras tem um benefício, né, por natureza, de ter um grande manancial dentro do território. Nós estamos no limite das bacias hidrográficas. Essa bacia aqui é do Rio Mogi, e, a partir do limite de Araras com o Rio Claro ou com Cordeiro, nós estamos na bacia do PCJ. Então, aqui a gente tem um cume, né? Todas as nascentes dessa área aqui, elas estão dentro do município de Araras, e elas estão na nossa área de mananciais. Então, se nós cuidarmos dessa recarga de água desses mananciais e cuidar muito dessa área aqui, a oeste do município, nós estamos hoje aqui, ó. Aqui, ó. A ETEC está aqui. Muito pertinho aqui, por exemplo, da represa, né? A represa, aqui está a estação de tratamento de água, na continuidade, né? Nosso SAEMA, aqui. Aqui está a represa da Hermínio Meto, aqui está a represa da Água Boa, ó, nós estamos saindo do município para Rio Claro. Aqui está a da Santa Lúcia, aqui está a Tamburi. Esse conjunto de represas, se nós mantivermos as matas ciliares e o equilíbrio ambiental de toda essa região, não aumentar a urbanização para esse lado, nós temos uma quantidade de água. E, olha só, isso aqui está bem mais alto do que a região leste do município, por exemplo. A gente tem o próprio relevo ajuda, né, porque aqui está o Rio Mogi, ó, aqui está a cascata, lá em cima está a cascata, né? Então, a gente tem aqui o próprio relevo ajuda a gente ter as represas aqui, né, na zona oeste, e a estação de tratamento. A gente tem uma estação de tratamento de água e ela dá conta. O problema é a expansão urbana fora dessa linha, desse conjunto que nós temos aqui, né? Então, nós temos já estudados, nesse momento, a gente está em diagnóstico do município. A gente tem estudos de que a nossa água, se for bem cuidada, né, nós temos água suficiente para a população projetada, estimada, até 2050, sem problema nenhum. A maior perda que a gente tem, aqui estão os números, né, que vocês podem ver, isso já foi analisado. As maiores perdas que nós temos é na distribuição da água. E é um trabalho que ninguém valoriza, né? Ninguém de vocês acha lindo uma obra que demole a calçada, demole o asfalto para resolver um problema de tubulação, né? E esse é o nosso maior problema em questão de água. A gente não precisa de uma nova represa, né? Nós temos potencial de água para não abastecer a água do Mogi, né? Se tivermos essas situações de estiagem tão forte como foi em 2014, por exemplo, a gente consegue. A gente tem um equipamento para tirar. Olha só o que a Ana Júlia está mostrando aqui. Uma foto da tubulação, deve ser na região central, que é a pior região. Jardim Fátima, que também é tão antigo quanto. Da tubulação de distribuição de água. Então, assim, se a gente não tiver consciência como cidadão, que governo que vai fazer uma obra que não aparece, que ninguém elogia, né? Todo mundo espera muito mais uma represa do que simplesmente a manutenção da tubulação. Está vendo como é importante isso? Porque, se vocês não souberem disso, vocês nunca vão valorizar uma obra que está lá fazendo a maior bagunça, está impedindo o ônibus de vocês estacionarem aqui, né? Porque, provavelmente, aqui temos uma tubulação muito ruim, muito velha, porque a estação de tratamento de água é aqui do lado, né? Então, por exemplo, esse trabalho teria que começar aqui na frente de vocês. Vai causar um impacto grande, vocês vão reclamar. Mas é isso, gente. A maior perda que a gente tem é de distribuição de água tratada. A água já foi captada, já gastou energia para chegar no tratamento, já gastou o tratamento de água, e, na hora de distribuir, tem perdas, porque o encanamento é muito antigo, existe movimento do solo, né? Então, realmente é uma tomada de decisão bastante importante quando a gente tem a consciência de que a distribuição da água tratada é o mais importante para a gente poder continuar tendo água no município inteiro. Então, respondendo sua questão, Eliane, nas nossas análises, nós não precisamos de nova represa. Então, por que a Sabesp estava barrando o loteamento de fazer a documentação? Primeiro, que os loteamentos estavam em lugares errados, né? Então, é isso que a gente está conversando. A gente está fora dessa linha de abastecimento e desse conjunto urbano, né? A gente tem muita área vazia
dentro do perímetro urbano. A gente não precisa fazer uma urbanização no lugar onde a gente precisa levar essa água, quer dizer, fora do contexto da gravidade, a gente tem que pôr uma bomba, uma estação que a gente chama de estação elevatória. A gente precisa de um novo reservatório para isso. Isso tudo é obra, são obras caras e que a urbanização tem que dar conta, né? Além de previr, né, uma questão de permeabilização para a recarga desse manancial, né, dessa fonte de água subterrânea, que é a nossa fonte de água. Porque vocês imaginam, esses cursos de água são todos superficiais, mas as nascentes estão todas em Araras. Em Araras, a gente tem 82, acho que são 82 nascentes registradas, né? Então, assim, isso é um potencial enorme de garantia de vida, tá? Então, vamos pensar com mais seriedade. As questões não são óbvias, né? Não tem uma resposta só. Talvez, para um projeto de 100 anos de Araras, seja importante pensar na utilização de grandes represas como a da usina São João. A represa da usina São João tem um potencial de abastecimento de água muito grande. A gente tem análises aqui de outras manchas. Essa aqui é da São João, por exemplo, né? Então, a gente tem um potencial de captação na São João. Aqui a gente tem outras represas. Essas represas, por exemplo, têm um potencial grande de armazenamento de água, mas a vazão delas é muito pequena, porque essa represa, por exemplo, ela já está fora do que a gente chama do ponto de gravidade, né? Da onde a gente teria que voltar essa água para o tratamento, né? Teria um custo. Agora, captar lá do Rio Mogi também é um custo bem grande. Vocês imaginam que capta daqui, né? Traz essa água por tubulação até esse vermelhinho aqui, que é aqui do lado de vocês, que é o Saema, né? E aí distribui. E essa água do Mogi é uma água cara, não só porque tanto de energia que ela saiu. Na verdade, o ponto de captação é aqui. Então, ela sai. A gente tem um mapa com isso, não precisa mostrar, mas o mapa com essa. Depois vocês olham lá nos mapas que a gente tem, né? Imagina como é caro. Sai essa água lá do Mogi, sujinha, sujinha, né? Porque os outros municípios também não tratam o esgoto totalmente. E aí ela vem para cá, é tratada e depois distribuída. Então, gente, precisamos pensar assim que a ocupação do espaço da cidade, ele tem uma lógica que não é só expansão urbana, quem é que vai asfaltar, iluminação, quando a TCA... Imagina só, toda vez que a gente faz uma expansão por um bairro novo, que não está nesse perímetro urbano, a gente tem que pôr transporte coletivo. O transporte coletivo tem que chegar lá. Os resíduos sólidos têm que ser coletados lá. Tem que ter escola, tem que ter iluminação, né? E aí a gente tem aqui todo esse esquema funcionando, com saúde, com educação, com iluminação pública, com espaços vazios e lotes, grandes lotes, esperando para fazer dinheiro, né? Então, essas questões são questões sensíveis, são questões difíceis e que são muito mais alvo de atenção nossa no plano diretor do que essas questões mais de mídia, né? Que por que não tem a nova represa? A gente precisa parar para pensar. E aí eu vou trazer para vocês vários mapas para vocês apresentarem essas ideias e debaterem e contestarem, né? Pelo site, né? Quem tiver mais informações sobre isso, né? Para a gente poder esclarecer. Porque é isso que eu estou falando para vocês. Assim, a consciência do urbano é o mínimo, assim, é o mais importante para a gente conseguir ter um espaço promissor, um espaço sustentável, e que vocês possam permanecer aqui com trabalho, né, com trabalho para os seus filhos, com lazer, né, não numa cidade onde não tem lazer, onde o transporte coletivo é caríssimo, onde, sei lá, tem tantas reclamações, onde vocês não podem ir de bicicleta para lugar nenhum, né? Fala aí, fala uma ideia. Fala uma ideia boa. Que é cidade para você ficar aqui? O que teria que ter? Passar tem que ser, né? Mas é verdade. Não, isso é super importante, envolve super vocês, o transporte coletivo. Né?
Cadê o fone? Cadê o... Então, porque vocês circulam... Bicicleta, gente, essa cidade é de morros, né? Não é uma cidade que sobe, que desce. Dá para ir de bicicleta em todos os lugares. Você quer falar no microfone para gravar isso? Demanda? Então, fala um pouquinho, por favor. Ele também, ó. Hã? Podia abrir um pouquinho de ciclovias. Vamos falar um pouquinho. O sistema viário, a gente ainda está com vários problemas com as camadas, mas a gente tem um sistema viário que é a ciclovia. Pode falar, pode falar. Faz muita falta na cidade uma ciclovia, porque a cidade não é uma cidade muito grande. Qualquer lugar que a gente vai, dá perfeitamente para se deslocar de bicicleta, só que sem segurança. A gente não tem segurança, às vezes, para ir num trabalho, para ir para casa, até para vir estudar. Como você chama? Suzane. Suzane, esse é um momento que as cidades do mundo estão passando, né? Não é só Brasil, né? Claro que países mais consolidados, por exemplo, cidades mais antigas como na Europa, já têm as ciclovias desde a década de 80, de 90. Mas, de qualquer forma, isso é recente. A gente herda uma cidade que não pensou, né? Que achava que todo mundo andava junto, a carroça junto com a bicicleta, junto com o carro, junto com o ônibus, né? Então, é um processo que a gente herda e que a gente precisa pensar nele. E agora, a gente precisa pensar muito que as coisas têm que ser compartilhadas e tem que ter segurança para todos. Primeiro, para o pedestre, porque, primeira coisa, somos todos pedestres, né? Todo mundo tem que atravessar a rua aqui na frente, e essa faixa elevada, que está super bem localizada, muita gente nem para nela, né? Porque, né? Mas ela está bem localizada, está bem na frente da escola. Aí vocês chegam ali na pracinha, vocês vão para onde? Ué, onde eu estou? Estou perdida no meio do sistema viário, né? Tem que fazer assim para o carro passar, não é? Então, a gente tem uma falta de priorização para o pedestre que é super importante. Então, chegar de bicicleta, ter onde você estacionar sua bicicleta para você pegar um ônibus para ir mais longe, né? Ter aqui no centro onde parar sua bicicleta para você ir a pé em vários lugares, né? Então, na rodoviária precisa ter, né, a gente precisa ter essa integração modal. Com chave, tem que ter... A gente chama assim, ó, como você chama? Christopher, ó, pega lá para a gente conversar um pouquinho. A bicicleta ela precisa ficar fechada, bem guardadinha, né? Então, com certeza. Então tem lugares assim que a gente tem uma coisa que chama bicicletário. Você entra, você registra sua bicicleta, para, e aí você vai trabalhar. A hora que você voltar, ela está lá bonitinha. Olha coisa boa. Claro, pega ali. E tem outra coisa que é só o paraciclo. Sabe quando você vai parar 5 minutos? Você para lá, passa a corrente e vai fazer as suas coisas, né? Na questão da Zona Leste, não estou falando essa questão precária, é que aqui em Araras, não, assim, você não tem isso que você falou que é o bicicletário. A gente, geralmente, que nem eu faço ciclismo todo final de semana. E a gente vai parar para tomar um lanche ou fazer alguma coisa mais importante, a bicicleta fica naqueles postes de ônibus, que é uma coisa muito horrível, porque atrapalha tanto a passagem da pessoa, ou o carro vai parar perto da guia, bate na bicicleta. E também a importância dela da ciclovia é muito importante, porque tantos trajetos aqui, a pessoa, quando até dirigir bicicleta ou andar, você precisa ficar sempre olhando para o lado, porque a pessoa não vai respeitar você passando a bicicleta. Não vai respeitar. Não respeita. E um ponto também sobre a expansão de Araras que você falou, é importante, eu não sabia que Araras tinha tanto essa potência de fontes e mananciais, que assim, a cidade ela expandiu muito, teve uma expansão bem grande, como os bairros que eu moro, que nem você falou, em 2010 eu morava na Zona Leste, hoje eu já moro no aeroporto. É uma zona totalmente diferente. Até deslocando até que é um trajeto muito grande e, pelo que você falou, tem razão, que se expandiu, mas sem pensar no aproveitamento de transporte, de água, de como as coisas são. Porque eu acordo, eu olho para cima, eu já vejo uma área totalmente rural. Totalmente rural. E para se deslocar ou fazer alguma coisa, precisa descer no centro. É todo um trajeto muito grande. E como esses lugares vazios que você falou, se fossem reaproveitados de forma boa, seriam colocados esses bairros em pontos mais estratégicos, melhores para a população, gerando uma satisfação melhor para chegar num comércio, resolver uma coisa melhor. Deixa eu só, Cristóvão, só complementar. Quando o Jardim Aeroporto foi aprovado, não tinha calçada para fazer esse trajeto aqui, né? Mas saiu a calçada a tempo. Antes de liberar, saiu a calçada. Mas imagina, todas as pessoas, as 3.000 famílias que vieram morar aqui. Olha só, gente, isso no mapa é muito fácil de entender. Ó, vieram morar aqui. Esse é o bairro
que ele mora, né? Não tinha essa calçada aqui, olha. Aqui está o São João, onde provavelmente tinha o posto de saúde, onde tinha a escola. Então, isso é muito importante pensar. Hoje tem a calçada, mas você tem que ter mais condições de ciclovia e de transporte coletivo. Que nem o postinho de saúde. A gente do aeroporto precisava se deslocar até o São João para ter um atendimento médico. E isso era péssimo, 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 péssimo. Agora foi repensado, tem um postinho médico no Jardim Aeroporto que está funcionando. Isso é muito bom. Boa noite, gente. Vou me apresentar, vou virar só para não ficar de costas para vocês. Meu nome é Ana Júlia Casagrande, eu sou vereadora aqui em Araras, a mais jovem lá da casa. E eu acho muito importante nós estarmos aqui acompanhando o nosso plano diretor, entender, tirar dúvidas, estar com a população, ouvindo, melhorando e vendo todas as possibilidades. Então, todos os que eu consigo estar presentes, eu tento, e quais eu não consigo, eu acompanho pelas redes sociais e pelos canais que vocês acabam envolvendo, colocando e publicando, que é muito bom. Eu quero falar um pouco sobre a questão da ciclomobilidade, né, que eu aprendi muito com você, Adriana. E nós fizemos uma audiência pública, uma escuta social. Lá eu reuni bastante ciclistas, inclusive eu pedalo também, viu? A gente sabe da dificuldade que a gente tem, é muito perigoso hoje em dia ser ciclista. Inclusive, faleceu um senhor aqui esse mês, e perdemos uma amiga essa semana, atravessando a rodovia, né? E a gente entende, Christopher, Suzane também, a questão dessa política de ciclomobilidade, que elas têm que ter em Araras. Araras ela está crescendo, se desenvolvendo muito, e, gente, hoje está muito difícil a questão de pagar um ônibus para algumas pessoas que não têm essa oportunidade. O combustível, nós estamos numa questão inflacionária gigante. Então, eu falo isso da minha rotina. Nós acabamos optando por outros meios de locomoções mais em conta, e ainda que cuida da nossa saúde. Então, a gente acaba utilizando a bike. Porém, aqui em Araras, você sabe, não sei se mais alguém pedala aqui, é toda hora dando a mão, falando, estou aqui, à noite é perigoso. Realmente, a mãe que o filho sai de bicicleta de casa também, fica com o coração apreensivo, né? Então, vem esse projeto, que as meninas vão explicar melhor para vocês. E o que você falou, que existe em alguns locais, em alguns municípios, de retirar uma bicicleta, é um projeto que a gente está fazendo também, é um projeto meu, que a gente está aguardando a autorização do Executivo, que chama Integra Bike. Qual que é a nossa ideia? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deixar alguns pontos de bike que seriam contratadas através de uma concessão, aqui pelo município. Então, um exemplo, eu vou colocar 10 bikes no lago, 10 bicicletas em outros pontos aqui da cidade, em parceria com o Transporte Coletivo de Araras, com o TCA. Essa pessoa vai ter um cartãozinho que ela vai ter um tempo para utilizar a bike, mas isso também é uma questão que a gente sonha, né? Propostas. Eu acho assim, agora no plano diretor, é importante a gente entender do sistema viário, sabe? Essas questões elas são grandes projetos, né? E são projetos que implicam vários detalhamentos. O que a gente pode ver hoje para vocês, no dia nosso diagnóstico, é que a gente precisa pensar nisso. E ciclomobilidade do dia a dia, né? Então, aqui está a ciclovia que existe hoje, as duas que existem hoje, acho que alguns de vocês percorrem. Ela tem problemas de drenagem, tem problemas de iluminação, então a gente já está todo dimensionado isso. Precisa ter segurança, precisa ter conforto e precisa ter calçada do lado, porque vocês estão lá pedalando com toda a velocidade para vir aqui pelo permanente, que vem rapidão, e tem gente caminhando no meio, porque não tem calçada. Então, é tudo uma integração entre o sistema viário, né? Então, isso é importantíssimo, e apontar esses esquemas. O que a Ana Júlia está falando é que tem um projeto que ela indicou para uma verba importante, que é do Fundo de Interesses Difusos, que é a integração entre essas duas ciclovias. Então, olha esse projeto, se ela conseguir essa verba para a gente, como vai ser legal. Vai sair da AEDA, uma ciclovia segura, com banco, com sinalização, iluminação, bem bonitinha lá. E vai vir, né,
nesse trajeto, que era antigo leito do trem. Então, ele é mais planinho, dá para vir bem, dá para render bastante. É engraçado assim, ó, quem pedala na cidade escolhe caminho, né? Então, quando a pessoa fala assim, eu queria uma ciclovia na Augusta Viola da Costa, na Maria Muniz Miquelin, eu já falo, esse cara acho que não pedala, porque, não dá, tem que vir pelos caminhos mais planos, né? Então, é isso que a gente propôs aqui. Então, esse é um projeto, não é do plano diretor isso, tá? É um projeto que a gente está aproveitando aí uma oportunidade de verba para favorecer. E aqui no mapa do plano diretor a gente tem o que existe, né? Essa linha do trem, que é essa ideia forte de que pode ser até uma ciclomobilidade regional. Já pensou que legal usar toda a linha do trem, que já foi embora, infelizmente, para ser uma ciclovia regional, né? Então, isso é um potencial muito legal. E esses pontinhos em rosa são os paraciclos que tem na cidade. Então, a gente tem paraciclo, né? Paraciclo é isso, que você não precisa pôr no postinho. Você vai ter lá o paraciclo certinho para você poder amarrar. Não é o bicicletário, que é aquele fechadinho, que te dá que você pode pôr a bike bonitinha, seguro, né? Mas aqui em Araras não tem bicicletário. Aqui na escola tem um bicicletário ou só tem paraciclo? Só o paraciclo, né? Todo quebrado. Ai, está quebrado. Quem quebrou? Todo quebrado. Hã? Quem usa? Quem usa? Eba! Porque se usa, tem reclamação, e aí vem e tem o conserto, né? Se ninguém usar. Você não usa, Cristóvão? Eu fui usar uma vez lá, eu prendi, puxei, o negócio veio junto. Porque ele é então a bike não vai ficar ali, né? Fica. Não, isso é super importante. Bom, vamos voltar um pouquinho para algumas outras questões. Como nós estamos de tempo? 8h25, então vamos mais um pouquinho mostrar mais alguns mapas. A gente tem aqui mapas, eu queria abrir um de urbanização, tá? Pode ser o de cheios e vazios, pode ser o de uso e ocupação do solo, veja, o de gabarito, alguma coisa assim, para a gente mostrar para eles, né? A gente tem mapas sobre os resíduos sólidos, né? Então, a Suzane, como você chama? Como você chama? Tamara. Desculpa, Tamara, eu misturei. Tamara. A questão dos resíduos sólidos, por exemplo, ela já falou. Deixa por aí o microfone para a gente conversar, né? A questão dos resíduos sólidos é um mapa bastante importante, porque é o seguinte: a gente tem pontos de descarte pela cidade, todo mundo sabe onde eles estão, né? Vocês precisam me avisar onde eles estão, na verdade. Então, a gente tem um ecoponto apenas lá na Zona Leste, né? Está funcionando super bem, né? Acontece, está funcionando, as coitadas estão lá, a cooperativa está lá com maior esforço, né? É um ponto de descarte. O que a gente tem aqui em Araras estabelecido? A gente tem uma cooperativa que tem um convênio com o município, ela tem uma aprovação da CETESB para trabalhar, para recolher resíduos recicláveis, né, e processar, né, enquanto cooperativa, e aí poder vender isso. A gente tem a Ecoleme Ambiental, que pega um tipo de produto, outra de Limeira, que pega vidros, enfim. O que acontece é que, como a nossa população está muito empobrecida, pós-pandemia ainda mais, a gente tem muito catador, né? Muito catador. Aonde vocês vão na cidade, tem muitos depósitos de resíduos. O lixo reciclável, o resíduo reciclável, tem um valor agregado, né? Só que essas pessoas, elas não são que nem a cooperativa que vai lá, entrega, recicla e separa tudo, né? Eles vão deixando isso. Então, tem muitos lugares perto de curso de água que tem muito resíduo acumulado. Enfim, não a gente podia regularizar esses catadores e serem parceiros desses ecopontos? Eles que não podiam têm ser espalhados interesse pela cidade inteira? Eles não têm interesse. Não é uma situação muito simples, viu, Tamara, de entender. Quando a gente conversou, a gente já fez uma reunião com a limpeza pública, com os serviços públicos, para entender melhor, né?
essa situação, que é uma situação muito grave, de pobreza mesmo, né? Então, você vê, tem alguns bairros que a gente percorreu que tem catações assim juntas na frente da casa, a pessoa deixa na calçada mesmo. Então, quer dizer, uma chuva, isso já foi para o curso de água. Então, quer dizer, não conseguiu aproveitar, que só pegar, por exemplo, a tampa da garrafa PET, abre lixo, e aí as pessoas já não querem mais pôr reciclado, enfim. O buraco é bem mais embaixo, é um problema bastante sério de se resolver, né? O que o plano diretor vai apontar, provavelmente, como solução, são mais ecopontos, para as pessoas poderem levar os seus reciclados para algum lugar, sabe? Então, isso a gente está apontando. Por isso que eu pedi para vocês, se vocês conhecem um ponto de descarte, sabe o que é ponto de descarte? Aquele lugar que vocês não sabem o que faz com a cadeira que quebrou a perna, vai lá, eu já sei onde tem um lugar. Avisa, põe lá no nosso e-mail qual que é esse ponto, que a gente está tentando localizar esses lugares viciados da cidade para entender onde esses ecopontos deveriam estar, né? Para que a gente possa ter... A gente chama de ciclo reverso. Não sei se vocês já estudaram o ciclo reverso, né? A logística reversa dos resíduos. Então, o que uma empresa, por exemplo, de lâmpadas produz, ela seria obrigada a recolher depois que a lâmpada... Só que isso não funciona a 100%, né? Então, essas empresas elas repassam para o supermercado não recolhe. Então, é uma questão nossa, sabe? O que a gente produz de resíduo, até na nossa casa, né? Acho que vocês têm isso na cabeça. O que vocês produzem de resíduo, o que vocês compram, vai virar um resíduo, né? O pacotinho, a embalagenzinha lá do sanduíche, essas coisas, tudo está virando resíduo. Então, pensar um pouquinho nisso. E, tudo bem, foi lá, comprou com a embalagem, aonde eu vou dispor essa embalagem? Né? E a coleta seletiva desse lixo? Teve uma época que tinha na cidade, Ela né? tem, mas o que eles estão explicando é essa questão da catação, né, dos catadores. Né? Então, por exemplo, alguns bairros eles chegam antes da cooperativa. Então, tem muita reclamação da população em cima da cooperativa, por exemplo, porque ela não consegue chegar antes dos catadores. Então, eles vão lá, separam o lixo na frente da pessoa que dispôs o resíduo. Né? É uma questão. Então, vocês podem nos ajudar identificando aonde estão esses descartes, que a gente não consegue enxergar o município inteiro. A gente precisa muito da ajuda de vocês para enxergar o espaço de vocês. Olha, do lado da minha casa está começando a ter um descarte. As pessoas vão lá e jogam lixo lá como se fosse... Sabe ali no Jardim Aeroporto? Atrás, que tem uma rota de bicicleta legal para fazer com terra batida e tudo mais. Nossa, tem um monte de lixo ali. Você tem que mostrar isso para mim, por favor, porque... Isso. Enfim, muito lixo. Então, não sei o que as pessoas estão indo lá para abrir o lixo e não sei o que elas estão fazendo ali, né? Então, é esse tipo de coisa que vocês podiam ajudar a gente também, como olhos disso, dos resíduos, da questão do desperdício de água. O que mais, Fabi? O que a gente podia, dessa questão ambiental, antes de passar um pouco para o urbanístico? Ô, Fabi, precisa gravar. Com relação ao resíduo, como agora é a hora de levantar conflitos, é muito importante, e eu tenho certeza que vocês têm, próximo da casa de vocês, algum conflito para estar colocando no post-it aí, para a gente considerar no plano diretor e tentar melhorar. Né? Ecoponto, água... do mapa de distribuição. Com relação à distribuição, também tem a situação de intermitência no abastecimento. Né? Então, se tem pausa no abastecimento, se tem situações de pouca água. Né? Lembrando que assim, nós estamos numa fase crítica, porque muitos bairros têm mais de 50 anos, né? E a tubulação é de ferro fundido. Então, a vida útil da tubulação ela já foi atingida. Né? Então, nós estamos num processo aí dos bairros mais velhos, mais antigos, Cândida, Fátima, Belvedere, Centro, São João,
Esses bairros eles estão sofrendo muito porque a tubulação de 50 milímetros passa a ter 3 quartos, né? Passa a ter 2,5 milímetros. Então, acaba tendo pouca água, né? Quando um abre a torneira, quando vai lavar roupa, tem que fechar a torneira, não pode tomar banho. Então, assim, por quê? Porque a vazão diminui muito, né? Às vezes até tem uma boa pressão, mas a vazão diminui muito com essas intercorrências de tubulação obstruída. Então, colocar essas ponderações, esses conflitos que tem, para a gente poder tá colocando no plano diretor, né, apontando esses conflitos. E, com relação à distribuição, acho que é isso. Só complementar uma coisa. O que a Fabiana falou é bastante importante. O que a gente vai fazer? Quando vocês trazem essa informação, a gente põe isso como um ponto no território, né? Então, não fica mais assim, estamos com problema de pressurização da água, não está chegando água suficiente no meu bairro. Fica assim, no bairro tal, na rua tal, até na casa tal, nós temos esse problema de pressão. Então, a questão de trabalhar com esses mapas, com essas informações, esse sistema de informações geográficas, ele pontua, né? Então, você não tem mais a dúvida se é mais ou menos na Zona Leste. Não, é na rua tal, no lote tal. Isso é bastante importante de estar colocando. Então, coloque endereço certinho para a gente poder ajudar. Bom, de meio ambiente, a gente tem uma história enorme para discutir com vocês. Por exemplo, hoje a gente estava numa reunião discutindo fragmentos de floresta. Como é que a gente quer ter água se a gente não tem mais os fragmentos de florestas matas ciliares, né? Então, assim, uma coisa leva a outra. E para a floresta ficar viva, para ela ser intensa, para ela se reproduzir, precisamos da fauna. Então, a gente precisa de corredor de fauna. Então, olha onde vai o planejamento urbano. Quando a gente faz um sistema de área verde, se a gente integra a água com os fragmentos de flora e forma esses corredores, a gente permite que a fauna circule. E a fauna circulando, essa mata ciliar, esse fragmento, ele fica vivo, ele se reproduz, porque é através da fauna que os fragmentos florestais sobrevivem. Pode falar, Eliane. Eu queria saber se no plano de governo, falando da água, da fauna, está incluído, na Melvin Jones, tem um lugar ali lindo, na Melvin Jones, perto do lago, perto do Parque Ecológico. É uma área linda, muito bonita, assim, para caminhar, para passear. Só que, infelizmente, de um tempo para cá, está sendo descarte de esgoto. E aí fica um fedor, tipo assim, uma área linda, só que fedida. Não sei se está no plano de governo essa questão. Eu vou localizar primeiro na minha cabeça exatamente de onde você está falando. Você está falando do Andrezinho e do represamento que vem lá da Uniararas? Não. Depois do Parque Ecológico até a Orfeumanente. Não, perto do Jardim Abolição. Perto do Jardim Abolição, para cima. Tá. É o Andrezinho, né? É onde eu estou falando, porque esse Andrezinho que eu estou te falando, ele nasce ali na Uniararas, né? Ele atravessa a pista, né, para Conchal, a Wilson Finardi, e ele tem as nascentes ali, né? Então, tem todo um equilíbrio ali que é super importante, né? Então, é uma das áreas que a gente visualiza pelo diagnóstico que a gente vai integrar, né? E vai formar, por exemplo, um corredor verde para a fauna, para a flora. Essa questão do esgoto que está acontecendo ali, eu vou te falar, não por causa do plano diretor, mas é porque eu estou do lado da pessoa que está tratando desse problema, né? A gente tem um problema que tem um barramento ali dentro, que ele não é outorgado, não é um barramento permitido. A Uniararas foi meio que obrigada a fechar aquela área. Então, a gente está com um problema de distribuição de água parada, de vazão, a gente tem enchente, tem alagamento ali, a gente tem vários problemas ali para serem resolvidos. Desculpa, essa região está
Não é Melvin Jones, é na Augusta Viola da Costa, será? Então, vem aqui me mostrar. Você consegue me mostrar aqui no mapa onde nós estamos? Ó, aqui está o Parque Ecológico, certo? Aqui na Melvin Jones, nessa área? Tá, então vamos... Ah, entendi. Na parte aqui, né? Essa parte aqui, ó, do Faveta aqui. Opa, peraí. Aqui, essa área aqui. A montante do Parque Ecológico, mas não vindo aqui para o Andrezinho. Subir. Essa área que ela está falando é aqui. Ou é no próprio Andrezinho, que é onde eu estou falando. É no Andrezinho mesmo. É, eu acho que é. Esse vazamento de esgoto, esse lançamento, ele é pontual ou já é recorrente? Então, de 2016 começou o mau cheiro. E aí agora está pior. Nossa, mas de 2016 para cá é muito tempo. A gente vai pesquisar isso, Eliana. Me manda um e-mailzinho ali, falando sobre isso, que eu vou te responder pontualmente sobre isso. Tá? Isso. Água limpa e a água suja que desce da Melvin Jones. Mas não é água pluvial. Está bem visível, qualquer pessoa pode chegar lá e... Eu acho que é esse problema que eu estou te falando aí. Mas, de qualquer forma, nós vamos investigar. Não vou te dar qualquer resposta, né, Fabiana? Deixa eu processar isso direitinho. Você me manda, por favor, o seu contato. Põe lá no site esse problema. E eu vou te dar uma resposta rapidamente, porque é uma área que está sendo trabalhada lá dentro da Secretaria de Planejamento. É um problema, realmente, de vazão da água que tem ali. E aí eu vou ver se tem mais problemas em relação a isso. Mas é isso mesmo. Lá tem uma paisagem tão bonita, né? Você tem ali da descida do Santa Olívia, que vem ali da onde eu estou falando. Você tem todo um conjunto do Bosque do Ouro Verde, né? Você tem todo um conjunto ambiental ali. Não é um ponto, né? É um conjunto ambiental bastante rico mesmo do que você está falando. E aí você tem esse problema de descarte de esgoto, né? Realmente altera completamente qualquer equilíbrio ambiental, se tiver lá, né? Mas vou te responder melhor. Pode falar. Queria que gravasse para vocês falando, é tão legal. Cadê o outro microfone? Onde está o outro microfone? Com a Tamara. Ah lá, chegou. Pronto. Suzane. Meu nome é Wesley. Oi, Wesley. Aproveitando essa parte de esgoto, uma coisa que eu fiquei sabendo é que, em relação aos lotes, às vendas que foram embargados, um dos motivos era porque, apesar dessa expansão, o governo não tinha um planejamento de expansão do tratamento de esgoto. Isso é verdade mesmo? A gente tem uma situação, a gente tem um mapa aqui de esgoto contando como é que nós estamos na situação de esgoto. A gente tem hoje um tratamento alternativo lá na estação de tratamento de esgoto mesmo, que fica aqui, até posso mostrar. Esse mapa não é o melhor para mostrar, mas ele fica para cá, né? Nós estamos para cá, aqui está o assentamento 3, ele fica nesse ponto. Essa estação de tratamento de esgoto, ela foi iniciada uma obra de atualização nela que não deu certo, a empresa foi embora. Eu não sei te contar essa história. De qualquer forma, nós ficamos vários anos sem tratamento de esgoto, né? E descartando para o Mogi, que está indo para quem? Para Leme, para Leme, ainda que o abastecimento de Leme não é pelo Mogi, mas, por exemplo, Pirassununga, coitados, estão lá com a nossa água, né? Enfim, isso é uma responsabilidade regional importantíssima. Mas, recentemente, foi restabelecido. Então, hoje, a gente está com um nível muito interessante. Os dados do SNIS, que é a Empresa Nacional de Águas, né, de Sistemas de Saneamento, ele demonstra já 80% desse tratamento, mas é um tratamento vulnerável ainda, né? Então, a gente precisa bater o pé com a questão da estação de tratamento de esgoto. Ela está muito bem posicionada. Em termos de plano diretor, ela está no lugar certo para a cidade, né? Se você analisar o relevo, a urbanização do jeito que ela foi, ela está num lugar bem interessante para ser uma estação de tratamento de esgoto.
Agora, o que precisa é ter uma eficiência, né? Uma eficiência de coleta e uma eficiência de tratamento. Fala, Wesley. Fala. Deixa eu compartilhar. Não, professora. Tamara. É que eu tinha ouvido falar que um dos motivos de embarcamento dos lotes das vendas... Não, que cheiro, professora. Não sei, eu não moro lá. Eu só... Ó, então eu quero ver isso nos e-mails, hein? Vamos ver onde estão esses pontos todos. Essa questão do esgoto ou é do tratamento de sólidos que você falou? Quando tem um período de cheia, você está falando de retorno da tubulação, né? Seria... Até aqui no lago, nós estamos com alguns problemas, né, de tubulação. Não, aqui no lago, por exemplo, que é uma situação que eu posso colocar, é uma situação de problema de tubulação. Há muito tempo. Ah, tá. O cheiro da estação de tratamento? Mas é recente, porque a estação de tratamento acabou há muito tempo. E, recentemente, ela continua ou não? É uma coisa que isso daí vai acabar, vai ter que investir muito. Investir muito, já investiram, foi shopping, pior, e não resolveram. O cheiro pega, ela falou, pega toda a Zona Leste, está vindo no sentido do centro, está subindo no sentido Costa Verde, ali para cima, tudinho, né? Então, a gente tem um problema de tubulação e um problema da zona da estação. O problema de não resolver as coisas aos poucos é que tem que resolver de uma vez, e aí é uma paulada, né? Então, essa é o que você está falando mesmo. Para onde vai? Então, vamos colocar isso como prioridade nesse plano diretor, né? Eu acho que tratamento de esgoto devia ser responsabilidade total, né, de um município para o outro, né? A gente não pode fazer isso, né? A Zona Norte também tem uma expansão enorme, está com problemas sérios, né? Tem uma das obras que é da Zona Norte para estação de tratamento, que é uma inversão, né? É uma bomba de esgoto, de elevatória de esgoto na Zona Norte, por exemplo. Enfim, a cidade inteira está com problema. Só que o problema não está aparecendo na Zona Oeste, porque é uma zona de manancial e não está expandindo tanto. Mas também se expande para a Zona Oeste, a gente não tem mais água, né? Esse equilíbrio é o maior esforço que a gente tem que fazer no plano diretor. Então, nesse momento de conflito, todas essas reclamações de vocês têm que estar assim, ó, esgoto lá em cima, prioridade 1. Nós estamos falando de ciclomobilidade, falando de coisa, mas esgoto, é uma responsabilidade que a gente tem que ter, né? Não dá para viver bem numa cidade que não tem, que tem cheiro de esgoto, né? É bom viver numa cidade que tem o chocolate, né? Que tem o café da Nestlé, aquele cheiro gostoso. Isso sim, né? Isso está na memória, né? Tem o cheiro da cana também é um cheiro de memórias. Bom ou ruim, é um cheiro, né? Acho que não. Acho que o problema é mais embaixo. Aqui estaria feia a coisa. Mas eu acho que a gente precisa bater o pé, viu? Porque no centro está morando muito pouca gente, viu? No centro está morando muito pouca gente. Infelizmente, nosso centro está muito esvaziado e à noite ele está muito vazio. Então, a gente precisa regulamentar isso, porque se o centro está tão caro assim, que a gente está precisando expandir a cidade para onde vai ter problema de esgoto, onde vai ter problema de água, né? Então, isso
é uma questão muito importante. A gente tem, dentro do plano diretor, a gente vai ter instrumentos urbanísticos. Então, se a pessoa tem aqui, põe lá no mapa de cheios e vazios, para eu falar disso. Se a pessoa tem um lote aqui, né? Não sei, vou apontar aqui, né? Uma área totalmente vazia, no meio da cidade, com todos os recursos, perto do centro onde ele está falando que, se tivesse o problema de esgoto, teria resolvido, esse lote não pode ficar parado. Ai, olha, gente, está acabando o nosso tempo. Vocês têm um intervalo agora, né? Volta. Então, vamos... A gente tem, então, como atividade, a gente volta somente para fazer um fechamento, para escutar vocês e para recolher ver o que vocês escreveram, olhar os mapas um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Olha, gente, enquanto o pessoal está voltando, nós ficamos, enquanto vocês saíram aqui para um intervalo, a gente continuou os debates, né? Esse debate difícil que é entender que a cidade já existe, né? E que a gente vai fazer uma revisão do plano para ordenar como ela vai continuar existindo, né? Então, essa visão do que a gente tem hoje para essa expansão, o que a gente pode bloquear dessa expansão, né? O que a gente pode priorizar. Né? Estava discutindo, por exemplo, como é prioritário para um lugar ser confortável não ter cheiro de esgoto, né? E não ter alagamento, não ter o seu sistema viário. Então, assim, as questões são muito pungentes, assim, são muito... Pode falar. Pode perguntar. Espera aí que eu vou te levar o microfone e a gente já responde. Cada vez mais nós percebemos, né, ao longo da cidade, novos condomínios, novos lotes sendo vendidos. Vocês, né, fazendo esse relatório, é necessário realmente tanto essa expansão ou simplesmente é mais questão de expandir, mas dependendo do lugar? Isso é ótimo, isso é uma conta. Nós, urbanistas, nós estudamos uma questão que se chama valor do solo, né? A gente tem toda uma criação de valor em cima do solo, né? Então, por exemplo, você tem um solo mais afastado, quando alguém faz alguma urbanização, ele passa a valer mais. Se você tem serviços agregados, ele passa cada vez a valer mais. Então, essa dinâmica de valorização do solo ela é muito cruel para a cidade. Porque, se teve o interesse, um dia, de ter uma expansão na Zona Leste, sem ocupar esse meio, né? Esse meio é bastante vazio, ele está sendo ocupado agora. Quer dizer, expandiu lá, para quê? Para valorizar uma parte do caminho. Então, essa dinâmica de expansão ela é muito cruel, gente. Ela é muito ligada à força do capital, e só existe uma maneira de conter esse processo. É regular, é fazer um planejamento urbano, uma lei urbana, que pergunte, você vai construir, você vai querer fazer aqui, por quê? Que infraestrutura você vai colocar para todo o município se você fizer um bairro aqui? Nós temos um bairro aqui, hoje em dia. Esse bairro acabou de ser aprovado. Olha onde ele está. Totalmente fora. Quando aprovou aquele bairro lá, tinha que ter considerações no plano diretor para que ele tivesse uma interligação, para ele tivesse um sistema de transporte, enfim. Essa limitação tem que ser dada por essa legislação, porque se a gente deixar na força do capital, claro que o cara tem esse terreno aqui. O que ele vai fazer? Ele vai lotear esse. Né? Ele vai lotear, vai ganhar dinheiro em cima e vai expandir. Essa força do valor do solo
É muito cruel. Isso é um processo entendido no mundo inteiro. Como eu falei para vocês, cidades mais antigas, como as cidades europeias, por exemplo, não têm expansão urbana há um século. Né? Eu posso citar um caso para vocês de uma cidade na Inglaterra, que tem alguma proximidade, não tem nenhuma expansão urbana. Então, vocês falam, como é que aumenta a cidade? A cidade se qualifica. Os lugares, por exemplo, os lugares têm muito mais reforma do que construção nova. Né? Você tem muito mais valorização dos espaços, porque os espaços são muito mais preciosos. Os espaços verdes, ninguém mexe nos espaços verdes, porque eles, né, têm uma dinâmica de população. E não tem expansão há um século. Uma expansão, não se aumenta uma rua. Né? Então, assim, ó, entre isso, né, que é essa cidade que eu estou falando para vocês, a isso, nós estamos num caminho longo. A gente não precisa fechar a cidade totalmente nesse plano diretor. Né? A gente ainda tem muito. A gente pode imaginar, por exemplo, que tem algumas áreas que fazem parte dessa expansão. Por exemplo, quem está na Zona Norte, a Fazenda São Vicente, né, que está ali, né, no meio da cidade entre vocês e a Zona Leste, certo? Que é um anel viário. Vocês estão entendendo? Quem está na Zona Norte? Né? Você entende aqui esse vazio que é São Vicente, ali em cima da Rua Santos? Né? Outro vazio grande na Zona Norte, quer ver? Que eu vou te mostrar. Eu pus esse mapa justamente para a gente terminar essa conversa. Esse mapa é de tamanho dos lotes em Araras. Né? Então, a gente tem os mapas, a gente colocou em roxo as grandes glebas. Olhem como tem grandes glebas no município. Tem vários. Olha, olhando assim, né? Claro que tem umas áreas que são industriais aqui, né? A gente tem que olhar sempre esses dados com muito cuidado. Mas a gente tem muita área, muita gleba, com muito pouco adensamento, né, no meio do tecido urbano. Isso por quê? Porque está valendo muito, né? É um capital investido que está ali. Só que a gente tem na Constituição do Brasil uma coisa que se chama função social da cidade. A cidade tem que ser para a população e para todas as pessoas. Então, se tem um asfalto, esse asfalto não pertence ao dono da casa. Nem a calçada pertence ao dono da casa. Se pertence à coletividade. Então, asfalto, iluminação, escola pública, isso não pertence a uma pessoa ou à praça aqui, ao morador da frente. Né? Ele pode cuidar, ele pode conviver, né? Pode ter um sentido de pertencimento, mas essa infraestrutura urbana pertence à cidade inteira. Ela tem que ser pensada num conjunto de coisas. Porque, quando esse centro está bonito, está bem cuidado, está sendo vivenciado, todo o restante da cidade está sendo privilegiado por isso, porque ele é um eixo de conexão da cidade. Quando a gente está cuidando aqui da Zona Oeste e não está deixando expansão urbana, olha esse condomínio. Né? A represa está aqui, esse mapa no mapa. Olha, ele está totalmente fora. Quando a gente coloca um condomínio lá, seja ele fechado, seja ele independente do tamanho do lote, do tamanho da casa, quando a gente coloca ele distante, a gente tem que ter um sistema para chegar nele. Né? E aí a gente perde solo agriculturável, né? A gente perde permeabilidade de solo para manancial. Então, as questões são muito sérias e são muito ligadas a essa lei que nós estamos estudando com vocês para a gente poder produzir. Né? Aqui, ninguém está vindo com soluções prontas. Aqui, a gente está vindo com os problemas e ouvindo vocês dos problemas. Depois, a gente vai sentar e vai fazer proposituras. Nós somos uma equipe técnica. A gente estuda vários planos diretores, várias propostas. A gente tem consultores para questões específicas. Né? Então, esse momento é ouvir e trazer os problemas. Então, se vocês têm um lote enorme perto da casa de vocês, vocês não sabem por que ele está ali, né? Se ele está passando no meio do caminho. Por exemplo, na Zona Norte, a gente tem toda essa via aqui, que eu esqueci o nome dela, que dá na Fazenda São Vicente, que ela está meio construída. Né? Ela é uma via que devia ser duplicada, porque já a gente chama de coletora, né? Porque coleta todo esse trânsito. Em vez de vir pela Pacanhela, podia estar vindo pela Samarve. Né? Mas ela não está executada. A população não está fazendo questão disso. No plano diretor, ela pode virar uma via
importante do acesso, por exemplo, para a Zona Norte. Tá? Na Zona Leste, eu acho que quem mora na Zona Leste, com certeza, aponta a Via Novela. Eu fico indignada todas as vezes que eu vou, porque a Via Novela é insegura, não tem calçada, não dá para ter nada, não dá nem para atravessar a Via Novela. Então, quem mora aqui, por exemplo, nos bairros novos, Jardim Miriam, que ela estava falando, no Portal do Sol, ou mesmo quem no Orquídeas para cá, precisa usar a Via Novela. Né? E a Via Novela não tem condições de trânsito. A gente tem aqui o Distrito Industrial, então tem carga pesada. Né? No município, tem carga pesada passando pelo meio do município. Então, olha só no sistema viário como a gente tem problemas para serem levantados. Né? Então, a gente estava numa reunião, onde as pessoas, olha, virou rota de carga na frente da minha casa. Então, se o cheiro é ruim, imagina você ter uma rota de caminhão na frente da sua casa todo o tempo, a insegurança que é para você sair, entrar estruturalmente na sua casa que você construiu sem pensar nisso. Então, assim, os problemas estão pela cidade inteira, os problemas não estão localizados aqui ou aqui ou aqui. Né? A gente tem problemas estruturais na cidade e, nesse momento de levantamento, a percepção de quem mora nos lugares, quem circula, dificuldade para chegar à Kinetec, é bastante importante serem apontadas. Então, eu quis mostrar mais esse mapa e queria passar agora a palavra para vocês. Eu posso dar mais respostas, se vocês quiserem. Se vocês quiserem escrever essas demandas aí nesses post-its, a gente pode ler. O trabalho dos mapas é um trabalho... A gente pode deixar uns aqui para vocês não pararem de trabalhar com isso, conhecer esse espaço no papel, né, que representa a nossa realidade. Então, a minha proposta é essa. Você queria falar alguma coisa, complementar? Que é a Fabiana? Então, a minha proposta... Olá, boa noite. Queria ouvir de vocês agora o que vocês acharam desse momento. Nós estamos fazendo várias reuniões participativas. Vocês podem falar para os familiares de vocês, para olhar os mapas, responderem e participarem. Eu queria que vocês me falassem o que vocês acharam, se a gente podia discutir mais alguma coisa, o que vocês têm de ideias para passar e que vocês escrevam aí nesses post-its. Vou passar... Sim, já vou passar. Cadê o outro microfone? Era legal, porque vou ficar com um aqui, se eu precisar dar uma resposta, mas já vamos começar lá para você se manifestar. Fala o que você achou, o que foi de legal da reunião e se tem alguma demanda, alguma coisa nova. Eu gostei, eu nunca tinha ouvido sobre isso, né? Que tinha esse relatório aí. Eu gostei, eu sempre gostei um pouco dessa questão de política, essas questões de infraestrutura, ter que ter um projeto por trás. Eu gostei, é isso. Bom, então entra no site, viu? Daí entra lá, descarrega os mapas, eles descarregam rapidinho. E uma última pergunta. Nesse relatório, infelizmente, né, a gente sabe que, justamente quando, né, temos que o governo municipal, a prefeitura está fazendo algo, muitas vezes acontece, né, de o quê? Quando está resolvendo algum problema, justamente eles focam em bairros que as pessoas têm mais poder econômico, né? E aquele bairro ali, né, que as pessoas não têm tanto poder econômico, é mais pobre, fica ali quase que jogado, abandonado. Nesse relatório, vocês tem alguma coisa assim pensando nessa parte para evitar que esses governantes façam isso? Isso eu tenho o prazer de te responder. A gente só entende o município se entender ele integrado, porque desigualdade social gera problemas para todas as manchas da cidade. Então, não é um problema de um bairro, de um lugar ou de outro. Isso que eu estou insistindo bastante. O problema é da cidade inteira, porque um problema de desigualdade social é muito sério. Quando a gente falou de resíduos sólidos dos catadores, eles estão na cidade inteira, né? Então, assim, todas as ações de abastecimento de água afetam todas as pessoas, de tratamento de esgoto afetam todas as pessoas, de transporte coletivo afeta todas as pessoas. Você não consegue ir de ônibus para os lugares em Araras, são poucas rotas, né? Então, é uma coisa que a gente tem que exigir, a gente tem que... Né? Como eu falei para você, a função social da cidade é uma obrigação pela Constituição, né?
Então, a gente fica falando muito de políticos, né, de situações políticas, mas a questão aqui é um material técnico de ouvir a população e de colocar lá prioridade tal, né, escuta. Né. Eu tenho muito pouca participação, por exemplo, de condomínios fechados, porque eles acham que eles vão resolver, só que o problema para eles está seríssimo, eles estão sérios problemas. Né. Então, por exemplo, onde a Tamara citou, por exemplo, tem um problema de drenagem urbana muito sério, que aqui nessa região de Santa Elisa, não sei se vocês conhecem, essa região aqui, ela tem um problema muito sério de drenagem urbana, vai ter problema de esgotamento sanitário, e a população está sofrendo esse problema. E também não está participando do plano diretor. Né? Então, assim, falar que, nesse momento, tem que ter voz. Quem tem voz, nesse momento, está sendo ouvido, está sendo atendido. Né? Mas não adianta. Falar que vai resolver o probleminha aqui e não resolver aqui, isso vai gerar violência urbana, vai gerar problemas muito mais estruturais. Né? A gente fez, sexta-feira, uma reunião com assistência social, por exemplo. É um problema de desigualdade social do município. A gente tem equipamentos sociais de atendimento, mas a gente tem muitos problemas de desigualdade. E não é só Araras. Né? Mas, já que a gente mora aqui, a gente resolve o nosso problema daqui. Né? A gente não vai resolver o problema do Estado, do Brasil. A gente vai resolvendo aos poucos o que a gente consegue resolver. Mas obrigada pelo seu envolvimento. Se você quiser entender um pouquinho de planejamento urbano, você está convidado também. Tá bom? Vamos lá. Passa para a Eliane, por favor. Foi primeiro, aí eu consegui guardar direitinho, não errei. Então, eu queria saber, na questão... Espera aí, que eu me perdi. Mas sobre... Você gostou da reunião? Sim, eu gostei da reunião. Porque tipo assim, está dando voz à população. Mas eu queria saber se esse plano de governo ele é barrado, tipo assim, na próxima candidatura, tipo assim, o prefeito, os vereadores. Não é um plano de governo. Sim. Isso não é um plano de governo, isso é um plano diretor de desenvolvimento. Então vai além. Vai muito além, muito além. Então, assim, isso é importantíssimo. O problema é ser vulnerável a cada governo. Sabe aquele plano que muda e vai se transformando? É isso que não pode ser. Isso a gente tem uma lei máxima, que é o Estatuto das Cidades, que é uma lei de 2001, uma lei federal, que diz: não se pode governar uma cidade sem um plano diretor. Não é você que decide, não é o governo que entrou que decide. Né? É, sim, um plano diretor de desenvolvimento, é uma coisa integrada, é uma coisa de prioridade. Então, por exemplo, hoje vem uma verba, ela vai para onde? Né? Eu estava conversando com ele. Se a prioridade for tratamento de esgoto, tem que vir para tratamento de esgoto. Né? Se for distribuição de água, que não aparece, é uma obra que ninguém vê, tem que ir para a distribuição de água. Se a gente colocar aqui no plano diretor, né? Que as prioridades de investimento são essas e essas, e vai ter que seguir o plano diretor. É uma lei. Né? Se aprovar na Câmara, é uma lei. É uma lei que qualquer governo vai ter que seguir. Então, é legal. Você já tinha falado outra vez que era plano de governo. Não é. É além. É plano de desenvolvimento urbano integrado. Tem um conselho que regulamenta isso, que é o Conselho das Cidades, que o conselho é 52, mais ou menos, um pouco mais da população e o restante dos técnicos da prefeitura. Né? Então, é para ser uma lei participativa com a leitura da população. Eu agradeço, viu, a oportunidade de estar falando. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Alô. Meu nome é Pedro, eu estou representando hoje o curso de Química do primeiro módulo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui e queria dar minha contribuição, porque eu sou uma pessoa que veio morar em Araras há pouco tempo, há um ano atrás. E eu gosto muito de planejamento. Na área que eu trabalho hoje, eu procuro me aproximar demais do planejamento, que eu acredito que é a forma mais eficaz da gente obter um melhor resultado
há um determinado tempo. Eu venho de uma cidade chamada Mojimirim, só que eu sou natural de Santo Antônio de Posse. E todos esses tipos de coisas que você está falando, os maiores problemas que foram determinantes para a cidade não crescer economicamente, ambientalmente. Essa cidade de Santo Antônio de Posse, eles não pensaram no que você estava falando sobre preservar os mananciais. E hoje a maior dificuldade da cidade é água. Não atrai investimento de empresas, a população sofre racionamento de água toda semana e questão de tratamento de esgoto não tem. Então, eu acredito que esses problemas que a gente tem em Araras são problemas e tem que ter a atenção, mas eu acho que a cidade de Araras está um passo à frente de muitas cidades do Brasil. E eu acredito que a gente, como população, a gente deve cobrar, porém, a gente deve ter paciência, porque é uma coisa que leva tempo. E gostaria de ressaltar também a importância de vocês estarem fazendo esses tipos de reuniões, onde vocês conseguem escutar as pessoas e também explicar, porque, às vezes, as pessoas focam muito no problema, mas, geralmente, o que tem que ser feito é focar na solução. E é um pouco disso que eu queria falar. Queria parabenizar vocês. Eu acho que vocês estão no caminho certo e que vocês continuem assim, porque vocês têm o futuro de Araras na mão de vocês. Continue assim. Parabéns. Nossa, Pedro, super obrigada, né? Primeiro, você vem da área de química, que você já viu que química tem tudo a ver com planejamento urbano também, né? Então, é isso. É muito gostoso ouvir dessa questão da paciência. O planejamento, como você disse, se não tiver etapas e não se tiver metas no tempo, né, ele vira uma ação imediata, né, sem pensar num conjunto integrado das coisas. Então, muito obrigado por isso. Acho que isso complementa aí o que é o plano diretor, né? E você falou de Santo Antônio de Posse. É uma cidade, por exemplo, gente, que fica esperando regionalmente se resolver o problema de abastecimento de água, que é a Pedreira, né, que é a represa de Pedreira. Então, é uma cidade que ficou totalmente vulnerável a uma decisão regional, né, para ter a questão de abastecimento. E isso é um privilégio de Araras. Araras tem as nascentes, né, todo o manancial aqui da Zona Oeste está dentro do município. Se a gente bater o pé e fazer a questão de proteger esse manancial, a gente não vai entrar nessas questões. Ou ficar vulnerável ao Mogi, que é uma água que eu já mostrei para vocês, que é bastante cara de tratar. Então, obrigada, viu, Pedro? Imagina, vocês merecem. Vamos lá, quem mais? Vamos falar mais um pouquinho o que vocês acharam, as meninas. Faltava muito do conhecimento, que a gente não sabia, né, dessas possibilidades, da preservação, inclusive. Então, vocês estão trazendo para a gente conhecimento que a gente tem a voz, que pode ir lá reclamar e levantar realmente uma causa para poder melhorar, para trazer melhoria até para os nossos filhos, para o futuro, né, principalmente. E para ter condições de trabalho, de permanecer, né? Então, só reforçando isso, o site tem todos esses mapas. Então, assim, ficou curioso numa coisa, desce o mapa, dá uma olhadinha, não entendeu, manda um e-mailzinho, não estou entendendo para que serve isso ou aquilo. Porque isso é um aprendizado, todo mundo mora na cidade, né? A gente não tem população rural, mas a gente fala mesmo que as pessoas que moram no rural têm um perfil urbano hoje. Então, assim, a preocupação é do município inteiro, né? Então, continue assim. A gente ofereceu muito pouco hoje, né? A gente tem um estudo muito profundo de muitas coisas aqui. Então, qualquer curiosidade que vocês tenham, vocês abaixem esses mapas, entrem em contato conosco. E, se precisar de mais uma reunião para falar sobre um determinado assunto, mesmo fora do plano diretor, eu falei aqui que a continuidade desses dados é muito importante. Hoje em dia não se fala mais de um plano diretor que acabou, aprovou e pronto. Ele precisa de uma continuidade, de escutar, de entender o censo que vai ter a contagem agora, né? Então, o site é muito valioso. Usem, porque, se vocês usarem, eu tenho justificativa até para ampliar, se ninguém usa, né? Tem um cara na comunicação que fala assim, precisa de like. Ai, gente, agora eu vou dar like, eu vou lá fazer a palestra, vou dar um monte de like.
Bem, é o mundo de vocês, então precisa entrar no site, porque afeta aí a nossa potencial de trabalho também. Obrigada, viu? Isso foi bom para ter falado mais um pouquinho do site. Alguém quer falar mais alguma coisa, por favor? Não, em todas as classes sociais, todos os níveis, quem está estudando, quem não está estudando, vocês têm uma oportunidade grande de estar dentro de um esquema de educação, né, para poder ter acesso a isso. E a gente divulga isso, mas as pessoas acham que não tem a ver com elas, né? Que planejamento urbano não tem a ver com a realidade delas. E aí, a hora que você olha, pô, é a minha vida, é o meu trabalho, né? A minha forma de deslocar, o tempo que eu vou chegar no meu trabalho, o ar que eu respiro, a saúde que eu vou ter. Né? Então, diz respeito de todo mundo mesmo. Então, é isso. Fabiana, ótimo. O site ele é semanalmente atualizado. Então, por exemplo, a gente fez uma reunião com a assistência social semana passada. O mapa da assistência social vai subir essa semana, vai ser publicado essa semana. Então, assim, estamos investigando as questões do sistema viário, né? A gente está com um problema de dados do trajeto dos ônibus que estão se alterando e tudo mais. A hora que a gente resolver essa questão, a gente coloca o mapa aqui. Aí vocês vão lá, o trajeto do ônibus não está certo. Eles passaram, que a gente já até... A própria Lívia falou, olha, esse trajeto que vocês estão colocando não está funcionando, porque eu moro nesse lugar e eu não consigo pegar. Foi a fala da Lívia há pouco tempo atrás. O que a gente faz? A gente atualiza o mapa, e na semana que vem o mapa está mudando. O bom desse sistema de SIG, né, que é Sistema de Informações Geográficas, é que a gente consegue fazer essas atualizações com mais rapidez. Mas a equipe é pequena, então também não é que acabou a reunião, vai ter um mapa pronto. Né? Vamos fazer o fechamento com vocês aqui de pé, só eu. Tem a diretiva também de recursos hídricos, os córregos da cidade. Então, a gente pode levantar aí a situação deles quanto à poluição, ao assoreamento, à erosão. Então, se vocês tiverem pontos próximos de casa ou que conheçam, nível de degradação, então, recomposição florestal, se está degradado, se tem vegetação, se vocês querem que reflorestem, enfim. A participação de vocês é muito, muito, muito importante e a gente aguarda que vocês entrem no site e fazem lá as suas ponderações. Muito obrigada pela atenção de vocês. Gostaria só de agradecer, né, a todos pela participação. Achei muito bacana vocês participarem, colocarem as demandas. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Acho que a cidade é de todos. A gente tem que participar, tem que mostrar. Entrem no site, coloquem as demandas de vocês. E, mais uma vez, muito obrigada. Então, obrigada. Estamos disponíveis. Se quiserem algum assunto específico, mais para frente, a gente volta para falar com vocês, tá bom? Então, obrigada. O site está, então, deixa eu anotar. O site está dentro do portal da cidade, é o araras.sp.gov.br, revisão do plano diretor. Tá? Obrigada.